Vamos ler? Antes. Muito bem. A gente tem estudado para saber exatamente, uma vez que a gente coloca Cristo como Senhor nas nossas vidas, a gente tem que decidir tudo sobre a sua batuta, sobre a sua regência. Cada situação da nossa vida, ela tem de ser pautada pelo aquilo que Cristo, Ele diz em sua palavra. Uma vez que a gente torna Cristo como Senhor das nossas vidas, então as respostas dele, a sua orientação, o seu parecer sobre qualquer coisa que a gente venha fazer, ela que vai decidir e vai reger nossas vidas. Não podemos tomar Cristo como Senhor da nossa vida e não seguir suas orientações. Porque no final ele vai dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Faz alguma diferença? Tipo, eu me referi para o Nozinho aqui, eu posso dizer: Nozinho, o senhor vai fazer isso e aquilo outro? O senhor pode fazer aquilo outro? Isso é um pronome de tratamento. Mas se ele é o meu patrão, e o patrão está dizendo assim mesmo: olha, eu quero que tu vá lá e moa toda aquela mandioca, tem mandioca lá, né? Mandioca. Moa toda aquela mandioca que está lá. Eu sou o empregado. Aí eu digo: sim, senhor. Aí eu vou fazer outra coisa. Quando eu retorno, eu continuo chamando ele de senhor, não como um pronome de tratamento, mas como o nosso patrão, como o meu patrão. E ele diz: por que tu me chamas senhor, ou patrão, ou qualquer nesse nome de autoridade, e tu não obedeces o que eu te mando? O que o Nozinho deve fazer comigo? Rua, não tem outro jeito. Da mesma forma, Cristo vai fazer conosco. Porque o que Ele compra é exatamente para que nós venhamos o quê? Ser servos, escravos dEle mesmo, para que nós obedeçamos a sua palavra, obedeçamos as suas ordens. E uma vez que a gente obedece suas ordens, então a gente realmente está como debaixo do seu senhorio. E nesta manhã, a gente está entrando dentro de um sistema, ou dentro de um ponto da confissão, que é extremamente complicado dentro da igreja, que chama-se disciplina na igreja. Essa é uma das marcas da igreja verdadeira. Existem 3 marcas que é a igreja verdadeira, que a gente caracteriza como uma igreja verdadeira. Não uma igreja falsa, não uma igreja com o evangelho errado, não. Para que uma igreja verdadeira, não é denominacional, você vai e congrega em qualquer igreja. Quando você entrar numa igreja, não importa a placa, não importa o nome, não importa nada. Quando você entrar nessa igreja, você vai ter que identificar 3 coisas, se essa igreja é verdadeira ou não. A primeira coisa é que se ela prega o evangelho verdadeiro, se ela expõe as escrituras sagradas como ela tem uma interpretação real e verdadeira da palavra, ela é fiel naquilo que ela prega. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, se a pessoa está pregando e não está de acordo com as escrituras, essa igreja é falsa. Toda igreja falsa, ela não prega o evangelho verdadeiro, ela prega uma parte do evangelho. Vou dar um exemplo mais extremo e pior. Você acredita que quando você vai numa sessão espírita, se alguém já foi, o evangelho também é pregado? Já foi no evangelho? Já foi numa sessão espírita? O evangelho é pregado? Não. Mas se você for em algumas partes, ele não cita muito do evangelho? Espírita, kardecista. Eu estou falando aqui com a Alessandra. Já foi numa sessão de espírita kardecista? Aqui? Aqui o quê? Ela já foi na sessão de espírita. Mas kardecista? É da linha de Allan Kardec. Hein? Já foi. Prega o evangelho? Não prega o evangelho. Mas ele não cita coisas da Bíblia? Nem recorda. Não cita? Cita. E esse é o ponto.
Quando ele começa a citar as citações, tanto é que tem um livro baseado no Allan Kardec, que é a Bíblia dele, seria exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo Allan Kardec. Ou seja, ele começa a pregar o Evangelho, o Novo Testamento, baseado na interpretação de Allan Kardec. E essa interpretação Allan Kardec é uma interpretação espírita, onde eles acreditam que os mortos voltam para falar com as pessoas. Então, nesse sentido, tu tem um evangelho, não é evangelho? Não está sendo usado os textos da Bíblia? Está, mas está sendo usado de maneira errada. Essa é muito fácil de identificar, mas quando a gente entra em igrejas que são tipo coach, voltar de novo. Igreja que não fala do evangelho, mas fala como se fosse uma programação de uma psicologia, apenas como palavras de automotivação. Palavras que só dizem, não, você é o melhor do mundo, tudo que Deus fizer vai ser por você, você é a pessoa. Tudo isso está sendo pregado. Ele pega qualquer texto da Escritura e traz isso para uma vertente secular, para uma vertente que você é tudo e que Deus é o quê? O teu servo. Ele nunca vai dizer que Deus é o teu servo, mas toda a linguagem mostra que Deus está aqui para te servir, para fazer a tua vontade. Então, quando a gente encontra igrejas desse tipo, e igrejas lotadas, irmão, não é igreja pouco. Tem igreja que coloca um púlpito de MMA aqui, como é que chama isso? Um ringue de MMA aqui, que a gente chama de altar, mas é no palco. Aqui, para quê? Para que os jovens venham, olha que maravilha e tal. Falso evangelho. Mas está, lotado. Eu estou colocando isso porque essa é a primeira marca, um evangelho pregado fielmente. Segunda marca, a gente vai celebrar a ceia do Senhor. São 2 sacramentos que a igreja aceita como verdadeiros, ou melhor dizendo, como 2 sacramentos apenas. É a ceia do Senhor e o batismo. Tanto a ceia do Senhor quanto o batismo, ele tem um ritual sério e verdadeiro de como a gente deve aplicar. É pão e vinho, ou pão e suco de uva. A Bíblia não diz qual é a quantidade de pão que você tem que comer, nem a quantidade de vinho que você tem que beber. Tendo esses 2 elementos já é uma coisa correta. Se é pouquinho, se é muito, independente isso. Mas esse sacrifício ele não pode ser estendido a todas as pessoas. É somente aqueles que foram o quê? Professaram sua fé em Cristo Jesus e estão seguindo Jesus e que já tomaram uma decisão e que se batizaram. Seja aqui ou seja em qualquer outra igreja. Se ele tomou uma decisão firme de seguir e já se batizou, ele tem liberdade para ser servido à mesa do Senhor. De o Senhor servir essa pessoa. Se qualquer um de nós aceita que qualquer pessoa que entra nessa igreja, que nunca conheceu a Cristo, ou que só frequenta a igreja e participe dessa ceia, a gente é autorizado a dizer assim mesmo, você não deve participar, porque se você participar, você vai estar tomando juízo para você, porque você não tomou uma decisão de seguir a Cristo, de tomar, ou melhor dizendo, de entrar numa aliança com Ele e batizar. Se essa pessoa, se a igreja aceita com que eles e ainda incentiva que eles tomem a ceia, é uma igreja falsa. Por quê? Porque ela não administra o sacramento da maneira correta. A gente nunca daria ceia, você dá a ceia para a criança? A gente até batiza a criança. Mas o Lohan bebe a ceia? Por que não bebe a ceia? Se ele foi batizado. Ele não entende. Por quê? Mas se a gente oferece ceia para uma criança, a gente está errado. Esse não é para ela. E por que tu batiza a criança? Por causa da aliança do pacto na fé dos pais, e não é na fé da criança. É porque a gente acredita que ele entrou dentro do pacto. Tá bom, então a gente já tem um segundo elemento, os sacramentos têm que ser aplicados de maneira correta. Uma igreja em São Paulo, se eu não me engano, ela fez assim o batismo dele. Sabe como ela fez? Todo mundo foi para um parque aquático, até aí tudo normal, né? Parque aquático, a igreja deve batizar na piscina, né? Normal, muita gente batiza na piscina. E então, o que acontece? Só que ela não batizou numa piscina. Ela colocou todo mundo, todos aqueles que iam se batizar, sabe onde colocaram? Num tubo-água gigante, altão. A pessoa descia de lá, o pastor ficava falando sei lá o quê, e é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa descia no tubo-água. E a igreja...
Isso é a igreja verdadeira, irmão? A Bíblia diz que a gente se batiza na morte de Cristo. A gente se batiza na morte de Cristo, é a Escritura que diz isso. Batizar na morte de Cristo é se associar com Ele crucificado. Não consigo ver a crucificação indo do toboágua, de lá de cima até aqui embaixo. São os dias de hoje, irmãos. Lotada. Ninguém reflete. E se tu não reflete, tu não sabe o que Cristo está fazendo na tua vida. Terceira e última marca de uma igreja verdadeira. A disciplina que é colocada na vida da igreja. Toda a igreja, todos os membros dessa igreja, elas estão debaixo de uma disciplina, como Cristo ele falou. Quem não é meu filho não está debaixo de disciplina, mas todo que é meu filho está debaixo de disciplina. Se tu não está debaixo de disciplina, tu és um bastardo, tu não és filho. E essa disciplina, primeiramente, começa com o Senhor e, segundo, vai descendo pela hierarquia para administrar essa disciplina sobre a vida da igreja. E, no caso nosso, é o conselho que administra a disciplina da igreja. O conselho reúne qualquer caso de ofensa, qualquer caso de delito e falha no meio da igreja. 3 disciplinas são colocadas para a vida da igreja. 3, somente 3. Primeiro, repreensão. Vamos supor que a irmã Noemi faz alguma coisa, uma transgressão, dá algum chilique, sei lá, faz algum pecado. Então nós, ou qualquer irmão da igreja, e isso não compete somente ao conselho, mas qualquer irmão da igreja, pelo menos essa primeira parte pertence a toda a igreja. A capacidade de chamar o nosso irmão em atenção, repreender. Todos nós somos livres para fazer isso. Todos nós como igreja. A segunda e a terceira disciplina já não compete mais à igreja individual, pertence ao conselho. Qual é a primeira? Repreender o meu irmão. Diz, aí o Nozinho vai lá, não é pastor, não é diácono, Nozinho. Não é diácono, não. Aí o Nozinho vai com a irmã Noemi. Oi, irmã Noemi, não é assim que se faz. A vida não é assim, o reino de Deus é assim. A senhora tem que se arrepender, pedir perdão e voltar de novo. Não está certo fazer isso. A irmã ouve, está arrependida, repreendeu, perdeu, se arrependeu, foi curada ali, perdoou, assunto resolvido. Porém, se não resolveu, o que vai fazer? Nozinho vai ter que chamar o conselho. Disse, olha, a irmã não está vindo assim. Ou chamar outro irmão da igreja. Disse, vamos lá conversar com a irmã de novo. Ela lhe ouve mais a Nicinha. Talvez a Nicinha consiga conversar com ela mais tranquilo. Aí vai lá, a irmã conversa. Se ela não ouviu, aí entra um conselho. A primeira situação é exatamente repreensão. Fazer com que a pessoa, só pelo meio da conversa, volte ao estado natural, ao estado que Deus quer que ela viva. Tá. Essa é a primeira. A segunda repreensão, ou a segunda disciplina que cabe à igreja, é cortar da ceia. E isso é só o conselho que pode te administrar. O conselho conversa com essa pessoa e ela não se repreende, ela não muda, ela não quer mudança, então a gente vai fazer o quê? Tirar ela da comunhão. Ela não recebe mais o vinho e o pão. E esse ato de vinho e do pão é extremamente terrível, porque vamos supor que eu corte a Alessandra do vinho e do pão. A Alessandra olha para mim e diz, faz diferença nenhuma. Eu te pergunto, faz diferença, Nicinha, a senhora não cear? Todo cristão, ele anseia por cear. Todo cristão anseia por cear, porque essa é a comunhão. Se isso tanto faz quanto fez, a gente tem que rever nossos conceitos. Nós temos que rever nossa posição diante de Cristo. Porque se eu não estou ceando, eu não estou tendo comunhão com Ele. O que me está me impedindo de ter comunhão com Ele? E isso é importante. E a terceira coisa que vai fazer é exatamente isso. Cada uma dessas disciplinas ela tem um poder. Uma mãe nunca vai trazer uns castigos cada vez mais difíceis, cada vez mais dolorosos, tanto para o filho quanto para ela, se ela tem a intenção de destruir a vida do filho. Ela tem a intenção de trazer o filho para perto da família, para ele caminhar junto, para ele caminhar em harmonia. Então, ela fala, diz, repreende, já falei contigo uma vez, já falei contigo 2 vezes, na terceira vez tu vai apanhar. Aí na terceira ele apanha. Aí depois colocam em um castigo. A mãe vai tentando isso, os pais vão tentando isso, para o quê? Para emendar o filho, para não ver o filho desgarrando, não ver o filho assim. A mesma ideia é a igreja, irmão. A gente não repreende as pessoas para ser superior às pessoas, mas é para elas estarem junto com a gente.
Não faz sentido eu repreender a irmã Clarice, escorraçar ela, considerar ela a pior pessoa do mundo e eu o superior, e no final ela ir embora da igreja, porque ela já está indo pelos seus próprios pecados. O que me faz pensar que eu posso fazer isso? Não faz sentido, porque quando eu vou até a irmã Clarice para repreender ela, é para que ela ande comigo, para que ela volte na família, e não vá mais embora, vá mais distante. Então o ponto da repreensão é como a Bíblia diz a si mesmo: todos estão debaixo da disciplina, e só estão debaixo da disciplina quem for filho, irmão. É para voltar, é para ser família de novo, não é para outro lugar. E por último, é quando a pessoa está tão difícil e não entende mais isso, e não quer saber mais disso, a igreja excomunga da igreja. Ou seja, ela corta, ela deixa de ser realmente uma pessoa salva em Cristo Jesus. Nessa manhã, a gente vai julgar a respeito das situações que a gente tem na vida da igreja. E eu queria propor para a vida da igreja, nesta manhã, dois estudos de caso. Hoje a gente vai deliberar sobre a disciplina da vida de um irmão. E a igreja vai ser essa disciplina. A igreja vai ser diretora da disciplina desse irmão. E a disciplina que a gente vai trabalhar serão dois casos. Um será do irmão Nuno e o outro será do irmão Jorge. Dois casos bíblicos. E a gente vai levantar o primeiro caso bíblico. E a gente vai ver como a gente vai julgar essas pessoas. E depois a gente vai levantar o segundo caso bíblico, sobre o mesmo padrão. E vamos ver como é que a gente vai julgar também essas pessoas. Para a gente verificar se o nosso julgamento está correto ou se está errado. Porque parece simples, não é verdade, julgar as pessoas? Todo mundo julga todo mundo, né? Uma velocidade do dia em diante, numa velocidade, e muitas vezes esse julgamento perde um pouco da nossa parte. E como o mundo é a igreja que dá essa disciplina final, o que sobra? Sobra para o conselho dizendo: esse conselho é frouxo, esse conselho é fraco, esse conselho não ordena para a igreja. E eu estou fazendo isso agora, talvez vocês nunca tenham feito isso. E eu acho que é uma boa maneira da gente ensinar a igreja, treinar a igreja sobre a percepção de como a gente vai gerar essa igreja, de como a gente tem responsabilidade na vida da igreja para a harmonia e paz da igreja. Por isso eu trouxe exatamente dois estudos de caso a respeito da disciplina. Em vez de só falar sobre como eu falei, a gente vai julgar. Acredite nisso. E a gente vai julgar de maneira que a gente possa compreender um pouco mais. Primeiro caso, abra a sua Bíblia aí. Livro de Esdras. Capítulo número 9. Verso 1 diz assim: mantenha sua Bíblia aberta. Esse é o nosso primeiro estudo de caso. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes. Os príncipes são os filhos dos reis, são os nobres. Dizendo, foram até Esdras dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras.
E até os príncipes e magistrados não foram os primeiros nestas transgressões. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nestas transgressões. Ou seja, a transgressão de se casar com outras mulheres que não eram do povo de Deus, mas dos povos pagãos, dos povos ao redor, começou por onde? Começou por onde? Pelos príncipes, olha assim mesmo. Até os príncipes e magistrados. Os príncipes e magistrados são os juízes que julgam o nosso povo. Foram os primeiros a casarem com mulheres de outros povos. Esdra ouve. Esdra é o sacerdote e escriba do Senhor. Ele diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Capítulo número 10. Quero que você entenda. Esdras está no período do pós-exílio. O povo padeceu muito por causa exatamente desses casamentos mistos. As mulheres que eram de outros povos ensinaram os seus maridos a adorarem os outros deuses. O povo passou a adorar os outros deuses. Deus, por causa disso, repreendeu o povo não voltou. E aí o que aconteceu? Mandou ele para o exílio. Passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Passados 70 anos, Deus restaurou o povo, trouxe eles de volta para a terra prometida. Neemias vem e reconstrói os muros de Jerusalém. Esdra volta e também começa a reconstruir o templo, e eles terminam a construção do templo. Passam-se todas estas coisas, é isso que diz o versículo. Os príncipes chegam perto de Esdra e dizem assim mesmo: ô Esdra, tem uma coisa aqui. O povo de Israel não se separou das mulheres. Eles entraram nas suas abominações e voltaram a se casar. Já têm filhos, têm famílias. É isso. Quando Esdra ouve isso, ele lembra do quê? Que isso foi a causa do povo se perder. O povo cair em idolatria, consequentemente no exílio. Eles estão voltando do exílio depois de 70 anos, purificados nos seus corações de todos os ídolos. Agora eles não têm mais ídolos, eles reconhecem que somente Deus é o Senhor. Todavia eles não estão fiéis em tudo aquilo que Deus está pedindo. Esdra, quando ouve isso, ele fica caído. Que isso? Como a gente pode fazer isso de novo? A gente vai voltar de novo. Os inimigos vão voltar e vão destruir de novo cada um de nós. Vai destruir nossa cidade, vai destruir o templo, vai acabar com tudo. Ele está atônito. Capítulo número 10, agora. Enquanto Esdra orava, e depois ele começa a orar. Enquanto Esdra orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois todo o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Abra sua Bíblia agora. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 7. Quem achou, leia um verso 3 e 4. Deuteronômio, capítulo de número 7, verso 3 e 4. Sete, 3 e 4. Pode ler.
Quem está escrevendo isso? Quem está escrevendo isso? Não, Deus não está escrevendo. Deus que disse. Mas quem está escrevendo? Deuteronômio é livro composto por quem? Moisés. Então, eles saíram da terra do Egito. Eles ainda não eram formados como uma nação. Eles se formam como nação na libertação da terra do Egito. No Monte Sinai, Deus dá senso de nação para eles, coesão, porque uma nação precisa de uma constituição. E eles tinham uma constituição. Uma nação precisa de um rei. Eles tinham agora um rei, o próprio Deus. E a partir de então, o rei como Deus como o rei, ele começa a dar a sua legislação. E uma das legislações é: vocês não vão casar com outros povos. Vocês não vão dar os seus filhos para as mulheres de lá, e nem vão dar as suas filhas para os homens de lá. Vocês não casam. Sabe por quê? Porque quando os casarem, vão ensinar os filhos de vocês a adorarem outros deuses. E eu subiria minha ira e rapidamente destruiria vocês. O povo fez isso ou não? A pergunta que eu vou fazer agora claramente para vocês. Hein? Não. O povo fez naquela época. Olha aí, é isso que está dando Esdras. Esdras está atônito por quê? Porque o povo fez no passado e levou o povo para o exílio por causa da ira do Senhor. Agora o povo está voltando do exílio, o que é que ele fez? Casou de novo. Nem obedeceram agora. A minha pergunta agora é aqui começa o nosso estudo de casa. O que a gente faz com esse tipo de casamento? Como a gente disciplina uma pessoa que casou com outros povos? Não levem essa posição agora para os dias de hoje. Por enquanto, não. Só levem como se vocês fossem daquele tempo. O que é que vocês fazem com essa pessoa? Mas é isso que é o estudo de caso. A gente vai estudar dessa forma por agora. O que a gente vai fazer? Irmão Clarice, o que a gente faz? Hã? Hein? Não, já casou. É tipo pecado. Está em adultério. Vamos resolver? O que é que tu vai fazer? Vamos pedir perdão, reconciliação. Vai se separar dessa mulher, tem que se separar desse homem, vai se separar. Rasga fora com esse negócio e se junta. Aí vamos supor que Nozinho, você vai receber sua esposa? Não, eu perdoo ela, está tudo certo. Aí vamos supor um outro homem, o irmão Jair. Não, eu perdoo ela. Ou a irmã Cida. Não, eu perdoo ele. A senhora vai? Não, vai dar tudo certo. Então, é assim que tem que fazer, não é uma reconciliação? Nem desses não. Só que agora o caso não é assim. O caso é um casamento. Já se gerou filhos. Eles sabem que estão errados. Minha pergunta é: como a gente resolve isso? Qual é a misericórdia de Deus? Aí eu estou perguntando, vocês estão em cima desse caso, vocês têm que decidir. A misericórdia já está caindo sobre vocês e vocês têm que tomar uma decisão a respeito da situação agora. O que a gente faz, Shirley? Tudo bem. Eu estou entendendo nesse ponto. Embora a Shirley coloque um ponto bom, mas tu está antes do mandamento. Não está a transgressão. Agora há uma transgressão. Esse é o ponto. O que tu vais fazer agora? Esse é o ponto, será? Vocês estão entendendo como é sério o caso? Você está entrando com um casamento que um povo entendia o que ele não deveria fazer e ele assim ainda fez. Gerou filhos.
é tão sério que Esdras estava de boa, ele nem sabia o que estava acontecendo. A Bíblia diz que os príncipes chegaram com ele e disseram: olha, aconteceu isso, isso e isso. Quando ele ouve isso, ele disse: perdemos de novo. Vai vir de novo um machado de Deus sobre a nossa vida. E agora, se a gente já era pouco, o que sobrou, o que vai sobrar da gente? Não vai sobrar quase nada. Vocês estão entendendo como a disciplina é difícil? Como a gente julga esse caso? Vamos olhar para a Bíblia. Olha como eles julgaram o caso. Ele disse: quanto a isto, verso de número 2, do capítulo 10, ele disse: ainda há esperança para Israel, ou seja, ainda tem uma solução para a gente resolver esse caso, das pessoas que casaram com outras mulheres e constituíram famílias. Verso de número 3, agora pois façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Aí tu acha disso aí, amada? Tati? O que você acha se um conselho diz assim mesmo? Estamos lá naquele tempo. Não misture essas coisas. Estamos lá naquele tempo. Você faz parte do conselho da igreja. O conselho da igreja diz assim mesmo, disse: Shirley, tu casaste com o Cleito. O Cleito não é cristão, tu tiveste Lohan e a Liz. O Cleito despede os dois, manda embora. Por que isso não fala para a mulher, mas fala para os homens? Porque estamos dentro de uma sociedade patriarcal. E numa sociedade patriarcal, o cabeça é o homem. Sendo o cabeça o homem, ele é a decisão de toda a casa. Se a cabeça ele é o homem, ele é cristão, toda a sua família é cristã. Se ele se torna muçulmano, toda a sua família se torna muçulmana. Se ele vai para um centro de Umbanda, toda a sua família vai para o centro de Umbanda. Quem decide tudo é o homem. Por isso que a Bíblia está falando só sobre o homem, porque essa é a cultura. Essa é a forma como se está dizendo nas Escrituras. Então, se o Cleito, no caso, fosse o cristão e tu não fosse, ele teria que fazer o quê? Mandar: Shirley, tu vai-te embora, tu, Alice e o Lohan, vaza. Porque você vê a Deus. Esse foi o conceito foi a decisão do conselho. O que é que tu acha disso, Alessandro? O que é que tu falaria para esse conselho? Será que o conselho estaria dizendo: oh, que conselho ruim, não? Falaria ou não falaria, hein, Shirley? Mas claro. Mas por que é claro? Entende isso? Mas quem mandou dizer isso? Quem mandou fazer isso? Quem a gente quer honrar? Então, para a gente honrar a Deus, a gente desonra o quem? Nossa família. Mas a nossa cabeça, como Deus não está lá e Ele tolera tudo, Ele é todo misericordioso, o que é que a gente faz? A gente desonra a Deus desobedecendo. E continua no nosso pecado. Por isso que quando Esdras é dado para ele o conselho, não sai nem da boca dele, sai dos próprios príncipes. Ele diz assim mesmo: vamos despedir as mulheres e os seus filhos. E a gente vai obedecer a lei de Deus e todos os que tremem a sua palavra. Se eu não tenho tremor, Isaías ele diz uma coisa, um verso extremamente importante para a gente decorar. Para quem olharei e para quem eu estarei com meus olhos bem fixos sobre essa pessoa? Para aquele que tem um coração humilde e que teme e treme diante da minha palavra. Teme e treme diante da minha palavra. Me teme como respeito, treme porque ele sabe que minha palavra é fiel e verdadeira, eu não vou voltar atrás. Minha mãe dizia uma coisa e eu tinha certeza dela. Quando a gente fazia uma coisa errada e a gente ia apanhar porque era certo, ela diz: corre, porque se tu correr vai ser pior. Não corria. Não, aí parava na hora. Pode correr. Não vou correr não, vou ficar aqui.
Mas já sabe, o que tu ia apanhar agora, tu vai apanhar em dobro depois. Não tem outra vez. Então eu temi a minha mãe, exatamente naquele ponto. Pá! Como é meu sobrinho, ele conhece minha mãe, mas ele conhece minha mãe light, como vó já, né? Como vó é tranquila, né não? Como vó é uma maravilha. Mas não como mãe, mãe é outra história. Não é não, né, Robi? Não é não, Shirley? Todo mundo sabe, vó é outra história, filho é uma coisa, vó é outra. Mas o meu ponto aqui é exatamente isso, a gente temer e tremer diante da palavra de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Não posso brincar com sua palavra, eu não posso errar. Eu não posso dizer que eu sei, que eu não sei, eu vou enfrentar como se eu fosse correr da minha mãe. Se eu fosse correr, porque eu entendo que a minha mãe, na verdade, ela só está falando da boca para fora, e eu sabia que não era da boca para fora. Se eu corresse, ia ser pior para mim, então vai apanhar. E então a minha tática era o quê? Chorar o mais rápido possível. Mais rápido, porque nenhuma mãe aguenta choro de filho. Aí pronto, chorou, ela acha que já está satisfeita, né? Deu duas lambadinhas fraquinhas, já parou. Só se ela tivesse muito irada para ela bater mais. Mas no normal, não. O texto diz claramente, que treme diante da minha palavra. Então, quando a gente faz isso, o conselho está liberando isso. Se você lê o capítulo todo, a Bíblia declara que isso demorou tempos. Foram mais de 6 meses para fazer toda essa limpa em Israel. Quero que vocês lembrem de uma coisa. Quando Deus chamou Abraão, Abraão desceu para o Egito. Ele fez umas coisas erradas, considerou que a sua esposa era sua filha, sua irmã, e ele disse que era sua irmã porque ele tinha medo de morrer. O faraó tomou Sara, mulher lá de seus 80 anos, disse que era uma florzinha, bonitona, 80 anos, não sei como é isso, mas tá bom, já que diz que é bonitona, tudo bem. Por aí, por volta de seus 80 anos, 70 anos mais ou menos. Deu uns 70 anos para Sara. Ele se apaixonou com a mulher. Não, vai ficar no meu harém, quando eu tiver vontade eu vou lá. Nunca tocou na mulher, mas aí o Senhor dá um sonho para o faraó e diz assim mesmo: a mulher que tu tomaste tem marido. Eu estou amaldiçoando você e toda a tua casa. Ninguém mais vai ter filho. Nem na tua casa e nem do teu gado. Vai morrer todo mundo, estéril, sem filho. O que tem, o que não tem manca mais. Eu disse, mas como tu pode me punir? O cara que disse que era irmã dele. Por causa disso, eu te impedi de tocar nela, para minha maldição não ter. Mas agora vai logo lá, devolve a mulher dele e pede para ele orar, para eu retirar, porque a maldição já está. Está vendo só como Deus faz com a vida de um homem que está em pecado, que fez uma coisa errada, mas ainda está zelando por ele? Porque ele deseja ter filho com essa mulher. Ou melhor dizendo, Deus que deseja trazer um filho, uma descendência santa entre Abraão e Sara. A Bíblia declara que então o faraó entrega a esposa, abençoa Abraão, e para abençoar Abraão, ele entrega uma serva, Agar. Agar vem ali daquela situação. Os anos começam, avançam, e o que acontece? Sara diz assim, minha irmã, sabe como é que é? Muito difícil, já estou velhinha, já passou a minha idade, já não menstruo mais, o ciclo acabou. Faz o seguinte, eu tenho a serva, Agar. Tem filho com ela. Deus impediu que o faraó tivesse relação com a sua esposa, Sara. E agora o faraó deu uma serva. O faraó está entrando de novo na semente. Você entende a ligação? Deus impediu, por um pecado de Abraão, liberar Sara. Deus impediu que o faraó fizesse isso em Sara. Agora o faraó entrega uma serva. Como dote, como recompensa, com alguma coisa. Ele deu várias coisas. O que é que faz? Sara diz assim mesmo: toma minha serva Agar e tem filho, porque eu terei filho por meio dela. Olha o faraó entrando de novo aí. Dessa vez Deus não impediu. A Bíblia declara que Abraão tem o quê? Um filho com Agar. O filho cresce. Abraão tem um outro filho, agora Isaac, com Sara. Os dois estão crescendo.
Ismael, um pouco mais velho, por volta dos seus, talvez, 20 anos, mais ou menos. Isaac, por volta dos seus 6 anos, 7 ou 8 anos, uma coisa assim. A Bíblia declara que eles começaram a se brigar. São irmãos, né? Começam a brigar e, na verdade, Ismael começou a zombar de Isaac. Sara olha isso e disse, o filho da escrava, que seria dela, porque ela disse, toma, porque eu terei filho pela serva. Que seria... o meu filho não herdará junto com esse filho da escrava. Manda ela embora com o filho dela, agora. O que Abraão faz? É meu filho, Sara. É meu filho. Ele chora, se entristece. Não ia obedecer, Sara. Isso é picuinha de mãe, só porque os dois estão brigando. A Bíblia diz o seguinte, naquela noite Deus falou com Abraão, dá ouvidos a tudo que a tua mulher falou, porque assim que será, o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Pode mandar embora e obedece ela. Porque não foi ela que falou, foi eu. Sabe o que Abraão faz? Na manhã seguinte, ele chama Agar, disse, vem aqui. Coloca um cântaro de água nela. Coloca uma trouxa de roupa sobre ela. Abraão, riquíssimo. Pode tomar o caminho do deserto e vai-te embora. Tu e o teu filho. Quer despedir? Pode despedir, né? Mas tu não daria provisão para o teu filho? Não daria parte da tua herança para o teu filho? Meu ponto é que Abraão, ele teme e treme da palavra de Deus, e ele despede a serva com o seu filho, não porque ele era mau e não daria presente para ele, é porque ele confia tudo em Deus, e disse, Deus, tu vai sustentar meu filho, tu vai cuidar do meu filho, porque a tua promessa lá, quando tu me prometeste que Isaac nasceria, e eu falei para ti, e quanto a Ismael? Ele disse, ele será um príncipe, e terá 12 príncipes, eu sustentarei e será poderoso, mas ele não será o teu herdeiro. Ele confiou na palavra que Deus havia dito lá no início. Por isso ele libera sem nada, só com um cântaro de água, para atravessar um deserto inteiro. E a Bíblia diz, relata que Deus visitou Agar quando o menino já estava morrendo. E fez isso. Porque eu estou contando essas histórias para vocês entenderem que uma disciplina já tem relato lá atrás, ou seja, Abraão já fez isso. E ele fez isso para que a palavra de Deus se cumprisse, para que ele fosse fiel ao Senhor e não tivesse, agora presta sua atenção, desde os dias de hoje, quando Abraão pecou, até hoje os muçulmanos e cristãos são inimigos, amados. E não é que o cristão é inimigo de muçulmano, o muçulmano que é inimigo de cristão. Resultado do pecado lá atrás. Por isso que quando a gente olhar para uma decisão, por mais difícil que seja, a primeira coisa que a gente tem que analisar é, isso é para a glória de Deus? Isso realmente é a glória de Deus? Agora, vamos ter um outro caso. Quem escreveu Deuteronômio? Hein? Moisés. E Moisés sabia muito bem essa situação. Vocês não devem casar com mulheres estrangeiras. Agora abra a sua Bíblia. Livro de Números, capítulo de número 12. Esse é o nosso segundo caso. Números, capítulo de número 12. Verso de número 1. Quem achou pode ler. Bora? 12:1. Pode ler. 12, verso 1. Livro de Números.
O que Moisés fez? O que Moisés fez, Shirley? Casou com a cuxita. Sabe o que é uma cuxita? É uma filha da Etiópia. Uma mulher da Etiópia. Quem escreveu o Deuteronômio? Moisés. Qual era a lei de Deuteronômio no capítulo de número 7? Isso acontece no capítulo de número 12, mas na verdade de números. Números eles já estão no deserto. É a trajetória do deserto. Deuteronômio é basicamente uma repetição da lei. A lei estava dizendo aonde? Lá em Êxodo. Ou seja, no Êxodo que a gente fala, Monte Sinai. Quando o povo estava ali durante um ano, ou seja, essa lei começou a vigorar. Moisés sabia exatamente o que estava acontecendo. E o que Moisés fez? Quem foi o primeiro a casar com mulher estrangeira? Como a gente vai disciplinar Moisés? Vai lá, Adina. Como a gente disciplina Moisés? Irmão Jorge, como a gente disciplina Moisés? Como a gente disciplina Moisés? Já que ele casou, foi o primeiro a casar com uma mulher estrangeira. Como é que é? Do povo de Israel. Disciplinar. Ele está acima da lei? Não está. Hein? Tem que mandar a mulher embora, não tem? Acha que ele mandou embora? E o que Arão e Miriam fizeram? Falaram, chamaram a repreensão. Encontrei. Que negócio é esse? Pau que dá em Chico, dá em? Você casou com mulher estrangeira, Moisés? Você está doido? A pergunta que a gente vai fazer agora, vamos ler esse texto. O que se espera que se faça com Moisés? Manda embora. Não é direito tu fazeres isso. Mas olha como o texto vai mudar. Verso de número 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós o Senhor? Deixa eu pegar aqui, não consegui ler tudo. Não tem falado também o Senhor por nós? O Senhor? Ouviu o que o Senhor ouviu? O que o Senhor ouviu? Diga aí, pessoal. O que o Senhor ouviu? O que o Senhor ouviu? Miriam e Arão chegaram com Moisés e falaram, disse, não é lícito, por que tu casaste com essa mulher? Estavam brigando com Moisés. Reclamando com Moisés. E aí então eles mudam o tom da repreensão. Eles disseram, verso 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Ele ouviu o quê? Mas que repreensão foi? De ele ter casado? Tem certeza? Verso de número 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens da terra, que havia sobre a terra. Quando Moisés e Arão, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, o líder, o libertador, e falaram asperamente com ele sobre a mulher, mas não falaram só sobre a mulher. Eles falaram uma coisa a mais. Sabe o que eles falaram? Contra a autoridade de Moisés. Eles disseram, o Senhor só tem falado pela boca de Moisés, o Senhor também não tem falado sobre nós, conosco, através de nós? Eles mudaram através de um pecado, eles fizeram outro pecado. Em vez de debaterem o pecado de Moisés, debateram a autoridade de Moisés. E esse é um erro grave da igreja.
Em vez de debater a respeito da situação, eles estão mudando a história da igreja e se levantando contra a autoridade daquela pessoa. E foi isso que Deus ouviu. Não ouviu a queixa de Moisés casando com a cuxita, mas ouviu a repreensão deles. E aí a Bíblia diz exatamente isso. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E aí ele diz: logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles, ou seja, eles estavam na sua tenda conversando com Moisés. Deus disse assim: saiam vocês três, Moisés, Arão e Miriam. Todos três ouviram a voz do Senhor e foram para a tenda da congregação, ou seja, para o tabernáculo. Saíram das suas tendas e foram para o tabernáculo. Quando eles foram para o tabernáculo, a Bíblia diz assim: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Epa! Ele é fiel em toda a minha casa. Moisés acaba de casar com uma mulher cuxita. E Deus está dizendo: ele é fiel em toda a minha casa. Parece que ele está chancelando o casamento de Moisés aqui. Olha o que ele diz. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja ela detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. E assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Ou seja, Deus estava dizendo, jogando uma lepra sobre a vida de Miriam, porque ela se acendeu contra o quê? Contra a autoridade de Moisés e não contra o pecado de Moisés. São duas coisas que a gente tem que diferir. Quando a gente vai decidir sobre uma determinada questão, a gente tem que olhar algumas coisas que são primordiais numa vida para a gente disciplinar. Primeira coisa, que tipo de histórico tem essa pessoa? Porque quando a gente está olhando Moisés, a gente tem que ver qual é a comunhão que Moisés tem com Deus. Ele é um homem sempre rebelde? Ele é um homem que sempre caminha errado? Ele é um homem sempre impenitente? Quando a gente vai para uma disciplina, mesmo que o caso seja grave, o caso a gente não decide pelo caso em si, a gente decide pelo contexto todinho dessa história e pela situação todinha. O ponto aqui era que Moisés falava com Deus face a face e Deus poderia repreender Moisés na mesma hora. Significa dizer que é bem possível que Moisés disse: Senhor, deixa eu casar com ela. E o Senhor permitiu que ele casasse. Embora o Senhor tenha dado ordem para que nenhum do povo de Israel casasse. E esse ponto é importante para nós entendermos que na lei do Senhor, embora seja preto no branco, existem exceções dentro das Escrituras, mas não normativas. Ou seja, o que é normativa? Dizer, a gente pode casar com qualquer pessoa. Não, não é assim. Lembra-se de Ruth, que não era do povo de Israel? Ela não se casou com Boaz? Era moabita. Se casou com Boaz.
O que eu estou colocando aqui é que quando a gente olha para a disciplina, a gente vai olhar o histórico dessa pessoa. A gente deve levar em consideração como essa pessoa pensa, como ela age, como ela tem caminhado com Deus. Às vezes é só uma falha, às vezes é só um erro, embora seja muito grave, como eu falei na quarta-feira passada aqui, se a gente pega o caso de Davi, amados, um caso extremamente dolorido e doloso, adultério e assassinato, vamos mandar esse rei para longe, vamos matar. Deus não fez isso com ele, por duas situações. Adultério já era passivo de morte, assassinato é passivo de morte. Não tinha como ele escapar, era 2 vezes pena de morte sobre Davi. E Deus disse, não matarás Davi. Por que Deus faz isso, amados? Porque Ele não julga um ponto único. Ele olha tudo na nossa vida. Ele olha todo o contexto que a gente tem. E por mais que as coisas sejam extremamente difíceis, a gente tem que levar em consideração como está essa pessoa diante de Deus. Se a gente olha Davi, que como eu falei na quarta-feira passada, ele tem 1 ano, mais de 1 ano em pecado. Quem olha e sabia do pecado de Davi, porque o palácio sabia, e ninguém conseguiu repreender porque ele é o rei, talvez tenha medo da autoridade, ninguém conhecia o coração de Davi. Está vendo só esse pecador, esse rei é todo... Ele tem as lutas dele, ele tem as vitórias dele, mas dentro de casa ele é um adúltero. Ele matou o oficial dele. A gente sabe disso. Mas quando a gente lê o Salmo de número 32, a gente verifica que o coração de Davi ele estava dolorido por aquilo que ele estava fazendo. Por todo esse tempo que ele estava calado, a Bíblia declara que ele sofria por dentro. E isso foi uma libertação da parte de Deus quando Deus trouxe a luz. Tu não tem coragem de expor o teu pecado, mas eu vou expor o teu pecado para curar a tua vida. Porque tu está doente, homem. Tu vai morrer se tu continuar desse jeito. Tu não consegue mais paz, tu não tem mais liberdade, tu não tem mais pensamento. Não tem mais alegria. No Salmo 51 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu ponto aqui é que quando a gente vai decidir sobre determinada situação, olhe tudo, irmãos. Não olhe o pecado só em si. Olhe todas as circunstâncias, a vida dessa pessoa toda diante de Deus e vê como ela está. Às vezes ela está toda quebrada e às vezes é por causa disso que ela faz as coisas que ela faz. E então, a Deus, a gente tem que entrar numa disciplina para saber restaurar essa pessoa e não jogar ela para a cova dos leões, irmãos. Esse é o meu ponto, porque a disciplina não é uma coisa fácil de se fazer e também não é uma questão de a gente passar pano nas pessoas, mas é analisar, porque às vezes o passar de pano, aos olhos da igreja é um passar de pano, aos olhos do conselho é a disciplina exata para aquilo. A disciplina de mandar embora mulheres e filhos que Esdras colocou lá, não cabia a Moisés. As pessoas se levantaram com Moisés, Arão e Miriam. E o que é que a Bíblia diz? E Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Não existe homem manso sem o domínio do seu Espírito Santo. Para que uma pessoa seja mansa, ela tem que ser controlada por Deus, irmãos. Tem que ser controlada. Pode bater nela, que ela não vai se levantar. Porque ela foi controlada por Deus. Davi é o rei. Davi tem todo o poder, tem toda a bagagem, tem todo o povo com ele. Quando o profeta Natan disse, tu és este homem, tu fizeste a coisa errada. Davi podia dizer assim, mata esse homem. E ele disse, pequei contra o Senhor. Contra o Senhor somente pequei. Eu aceito a morte. Foi isso que Davi disse. E a Bíblia diz que Davi não era o homem mais manso. Mas ele sabia que a voz de Deus era verdadeira, então ele abaixava a cabeça. Acabou, cara. Esse é o ponto, quando a gente trabalha com disciplina, a gente traz as pessoas para perto. Se as pessoas se levantam, irmão, acabou. Mas o problema é quando a gente não trata com o pecado, a gente levanta outro pecado, levantando-se com um ar de superioridade. Foi isso que Arão e Miriam viu. E Deus viu isso, e detestou, e cuspiu em Miriam. Eu não falo com Moisés? Se tiver profeta entre vocês, eu vou falar por sonho, por enigmas, por outra coisa. Mas com Moisés é diferente. Ele é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face.
A gente tem que tomar cuidado exatamente a respeito de que a primeira disciplina, irmãos, primeira disciplina, não começa entre um irmão chamando o outro, começa pelo próprio Espírito chamando nossas vidas. Se o Espírito por si só e por sua palavra não consegue nos convencer, ele vai chamar os irmãos. Se o Espírito por uns irmãos não consegue, ele vai chamar o conselho. É assim que é o processo. Todos nós aprenderemos pelo Espírito de Deus. Às vezes o próprio Espírito vai falar, às vezes ele vai usar uma pessoa, às vezes ele vai usar um conselho, às vezes ele vai usar a ceia. Passou essas fases, não conseguiu, vai para fora. Porque a igreja precisa entender que pecado não é para se viver aqui. Pecadores não persistirão, continuarão na congregação dos justos. O que significa dizer aqui, pecadores nesse sentido, é o do Salmo 1. Anda no conselho dos simples. Se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos pecadores. Mas quem é do Senhor, seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela ela obedece. Que Deus em Cristo possa nos dar um entendimento e a graça para fazer sua vontade e as disciplinas, que naquele tempo foi uma coisa, no Novo Testamento ela caminha de maneira diferente, mas o princípio sempre é o mesmo: honrar a Deus e sua lei. Não julgar a gente que é a melhor decisão que o Tid fez isso. Quiseres casar comigo, tu vai ter que vir para a igreja. Talvez essa não tenha sido muito melhor, né? Porque vir para a igreja não é muita coisa, não. O importante é aquele caso, tu tem que te converter, mas não dá para se converter sozinho. Cristo tem que mudar. Mas essa é uma boa. Só que tem um detalhe. Às vezes, quando a gente faz isso, na maioria das vezes, minha avó fez isso também. Aí é só ir para a igreja? Ir para a igreja, batizar, fazer tudinho. Tá bom, então eu vou. É o caso. Vamos embora. Casou. Acho que eles viveram uns 4 ou 5 anos. Aí teve minha mãe, teve minha outra irmã, a irmã dela. Acho que minha mãe tinha uns 4 anos. 3 anos? 3, 4 anos. E ele foi embora. Vou comprar um cigarro. E foi embora. Nunca mais, gente, nunca mais soube dele. Deus é bom. Mas o ponto é que muitas vezes esses casamentos não dão certo, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Conheci outros também. Glória a Deus. Mas isso não é regra. Quando a gente olha para um casamento como esse e diz, deve ser a regra, dá certo para todo mundo. Não. Isso são exceções. É como o de Moisés, isso é exceção. É exceção.